Bom dia para você. Olinda, na região metropolitana do Recife, é uma das cidades pernambucanas onde haverá segundo turno das eleições no dia 27 deste mês. Eleitores e eleitoras deverão escolher entre dois candidatos, Mirela Almeida, do PSD, e Vinícius Castelo, do PT. Aqui no Poder e Negócios, você vai poder analisar as propostas e o perfil dos dois e decidir quem merece o voto para governar Olinda pelos próximos 4 anos. Hoje vamos conversar com o candidato Vinícius Castelo, do PT. Ele tem 29 anos, é advogado e foi eleito vereador de Olinda em 2020. No primeiro turno das eleições, ele teve mais de 80 mil votos, chegando a 38,75% dos votos válidos. É com ele que a gente vai conversar a partir de agora. Candidato, bom dia, bem-vindo, fique à vontade. Bom, a gente vai começar falando da sua viagem. O senhor viajou na última quarta-feira. Na quinta-feira, o senhor esteve em Brasília para buscar apoio do presidente Lula, né, e os outros apoiadores. O presidente Lula fez falta no primeiro turno das eleições? Então, o presidente Lula, ele tem uma agenda presidencial gigantesca, né? A gente já tinha recebido o apoio dele, inclusive, né, no próprio guia, nas TVs, nas redes também, ele sempre esteve presente lá. Mas, ao mesmo tempo, foi também um convite para que ele pudesse parabenizar o resultado, sabendo, inclusive, a importância que é a cidade de Olinda, uma cidade patrimônio, uma cidade que é exemplo, né, que respira cultura, mas que precisa aí de uma gestão que consiga entender o que é essa cidade em termos de importância do Brasil e do mundo. Então, a gente pôde conversar bastante, a gente gravou, reforcei o seu convite, né, para que ele pudesse vir aqui na cidade de Olinda. E aí a gente está aguardando esse retorno, porque a gente sabe que a presença dele na cidade é muito impactante, porque a gente está falando aqui do melhor presidente do país. Mas o senhor acredita que fez falta para o primeiro turno das eleições? Veja, eu acredito que não. Eu acho que as pessoas que estão construindo, né, a cidade de Olinda e essa candidatura, elas estão também entendendo que representam o que é o presidente Lula, né? A gente teve a participação gigantesca do Partido dos Trabalhadores enquanto partido, a gente teve a participação de Tereza Leitão, a participação de Humberto Costa, a participação de João, de Luciana, a gente teve a participação de Gleide Ângelo, de muita gente, né, que também representa esse projeto. A gente sempre falou sobre o presidente em qualquer canto que a gente fosse, né? Porque a gente sabe da importância do que é ter uma cidade, uma gestão alinhada com o governo federal. Seria muito importante, é claro, a sua presença, mas não é como se isso fosse também algo que determinasse, porque a gente é o Partido dos Trabalhadores também, né? E agora a gente vai lutar para que ele venha. O senhor tem dado várias declarações dizendo que a sua maior proposta é que as pessoas dos morros, né, das periferias, sejam protagonistas na cidade, na sua gestão, caso o senhor seja eleito. E caso o senhor seja eleito, haverá essa mudança de prioridade, a qual o senhor se refere o tempo inteiro? E essa mudança de prioridade seria governar mais para pobres do que para ricos? Como seria essa administração? A minha ideia, Meire, é governar para todas as pessoas, entendendo quem é que precisa mais de atenção. Porque, veja, a gente está falando de uma cidade empobrecida. A gente está falando de metade das pessoas que estão em morros e encostas. A gente está falando de uma cidade onde uma grande parcela não tem nem saneamento básico. Então, a realidade de quem é pobre na cidade, Meire, é desgastante, é entristecedor. E eu falo isso não porque me contaram, né? Não porque eu assisto a televisão, mas porque eu venho dessa realidade. Eu sei o que é, quando for meia-noite e dormir, ter medo de não acordar, porque tem um morro do seu lado que pode simplesmente soterrar a sua casa. E essa insegurança e essa violência é uma realidade muito gritante para quem vive nas áreas mais críticas da cidade de Olinda, de alto risco. E isso é sobre política pública. A gente liga a TV e é muito triste e muito desgastante você saber que só tem notícia ruim da cidade de Olinda. É lixo que não tem recolhimento, é morro que está ameaçado. A gente sabe que a chuva, ela sempre vem, mas o problema é a chuva ou planejamento e investimento que precisa existir com articulação e vontade política. Eu acredito que é vontade de trabalhar. Então, vai ser uma prioridade, entendendo que a cidade de Olinda é uma cidade sucateada, é uma cidade onde as pessoas são pobres e que precisam de oportunidade. E são essas oportunidades que eu vou buscar a articulação, inclusive com o próprio presidente Lula, inclusive com o próprio prefeito do Recife,
Recife, João Campos, que está me apoiando massivamente na cidade de Olinda, para que, principalmente nas áreas entre Recife e Olinda, a gente dê uma atenção para as pessoas que não aguentam mais viver a miséria que é ser pobre nessa cidade. Então, isso é uma grande prioridade. O seu plano de governo, quando fala em habitação, diz que se o senhor for eleito, o senhor vai fazer um levantamento, né, dos edifícios abandonados e transformá-los em habitação social. Isso. Na prática, como seria isso? A prefeitura compraria os prédios privados, né, porque muitos deles são particulares. Como seria a construção dessas novas habitações ou reforma? Então, a gente já tem um diálogo muito bem. Quando eu falo a gente, eu falo me incluindo, mas ao mesmo tempo outras pessoas que estão em espaços estratégicos do próprio governo federal. Eu tenho um diálogo muito bom com a Secretaria de Periferias, bem como com o Ministério das Cidades. Uma das coisas que eu acredito que você, como jornalista, acompanhou foi o fato dos prédios caixões dentro da cidade de Olinda simplesmente desabar. E aí, posteriormente, Paulista também aconteceu isso. E isso é algo que já fazem décadas que não se é resolvido. Eu iniciei essa luta aqui na cidade, inclusive para poder ter audiência no Senado Federal, com o senador Humberto Costa, para que o próprio presidente pudesse, né, numa articulação mais nacional com a própria governadora, fazer com que isso houvesse um encaminhamento. Então, há muitas possibilidades, fazendo com que haja, inclusive, né, a resolução de um problema gravíssimo, que são os prédios caixões, mas entendendo, inclusive, que através da articulação do Ministério das Cidades, inclusive submetendo o projeto para que essas áreas de interesse social consigam de um planejamento para a própria regularização fundiária dentro da cidade, aconteça com o diálogo com essas pessoas que estão lutando por uma moradia segura, moradia digna. Sabe qual é uma das questões que eu mais me orgulho? É ter o apoio do movimento social que luta por moradia e ver em mim a possibilidade de modificar uma realidade de medo, de dor. Por quê? Porque essas pessoas elas não dormem em paz, elas têm medo do seu teto cair, desabar. E isso é algo de mais violento que tem numa cidade que precisa de investimentos e, para isso, precisa de projeto, precisa de efetividade, precisa de gestão, mas precisa de parceria. E essas portas estão abertas se me tornar prefeito. O senhor, na sua campanha, conseguiu fazer um levantamento de quantas pessoas estariam em vulnerabilidade social necessitando de habitação? Veja só, em vulnerabilidade a gente tem em relação às áreas de riscos. Por exemplo, a gente tem hoje uma cidade que pelo menos 28 mil pessoas têm o risco de inundação das suas casas. 28 casas estão nessa área de risco. Por quê? Porque no período das chuvas estão justamente nas áreas onde não há qualquer tipo de organização estruturante de questões básicas, como limpeza de canais, drenagem, saneamento, investimento em asfalto, calçamento. Então, a gente já tem essa realidade como dado. E 20 mil pessoas que podem simplesmente ter desabamento. Agora, qual é a grande questão? A gente precisa entender que gestão ela tem 4 anos para poder se desenvolver, entendendo as prioridades. Hoje, eu já dialoguei com o Ministério das Cidades, com a Secretaria de Periferias, e dá para poder resolver, Meire, o grau 4, que é o grau máximo das casas mapeadas que a gente tem, que estão em áreas de alto risco. Ou seja, pode, na eminência, né, aqui, Deus o livre, daqui para fora, simplesmente cair. Por quê? Porque está numa situação gritante. Então, a gente já tem como resolver. Só falta interesse político. A gente subestima a vontade, mas a vontade determina uma gestão que muda a realidade desse povo. O senhor tem falado muito sobre habitação, mas tem falado também muito sobre segurança pública, Isso. que é um calo para vários governantes, né? Municipais, estaduais, enfim. No seu plano de governo, o senhor fala que pretende fazer uma nova estrutura, né, com o intuito de melhorar a qualidade de vida e tem usado muitos dados, inclusive, do Instituto Fogo Cruzado, destacando áreas como Águas Compridas, Peixinhos, Fragoso, Caixa d'Água, Sapucaia, o sítio histórico e até a orla, né, a beira-mar ali, como áreas com altos riscos de violência, com alto risco de criminalidade, enfim. O senhor pretende criar que tipo de movimento ou de sistema para diminuir essa violência nessas áreas, principalmente, e também extensivo aí a outros bairros da cidade? O grande problema da segurança na cidade de Olinda é que é tudo subnotificado. Ou seja, a gente não sabe exatamente
onde estão os picos de violência. As coisas só acontecem, só é noticiado e não há um trabalho estratégico de planejamento e diálogo, inclusive com parceria. Porque, veja, muita gente diz que a relação da segurança e a competência do governo do Estado. E uma boa parte é. Mas qual é a função da gestão municipal? É de se atribuir, inclusive, da Guarda Municipal, que tem um papel determinante, inclusive, né, na própria fiscalização e organização da segurança local da cidade. E qual é o papel de um gestor? É de entender quais são as suas defasagens, reconhecer isso e dialogar com o governo do Estado, para poder atuar, inclusive, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, mas até mesmo, né, entendendo que esse reforço pode vir nacionalmente. E quando o senhor fala sobre investimento em vídeo monitoramento, o senhor se refere a quê? Vai colocar mais câmeras? Tem algumas áreas já traçadas? Isso. A gente precisa, inclusive, investir nas áreas que, através desses dados do fogo cruzado, a gente percebe que há um aumento significativo dos homicídios dentro da cidade de Olinda. Em torno de 70%, né? Ou seja, que são dados do fogo cruzado, mas que não tem justamente o mapeamento estratégico da atuação. E onde é que estão esses dados de maneira gritante de homicídio? Peixinhos e Águas Compridas, que são as áreas da zona oeste da cidade de Olinda, na periferia da cidade de Olinda. A gente está falando aqui, Meire, do 8º município do país, que é e que tem o índice maior de furtos de celulares. Então, se a gente não começa a cuidar dos pequenos delitos, dos pequenos furtos, isso se desencadeia a ponto de fazer com que os crimes como o homicídio, a gente não controle. E é isso que está acontecendo na cidade de Olinda, não há controle. E como é que a gente vai precisar fazer isso? Com planejamento, com diálogo, com parceria, inclusive, com a Polícia Civil e Militar e com investimento para que a gente consiga fazer com que essas áreas de vídeo monitoramento e capacitação dos guardas municipais aconteça. Hoje existem 105 guardas municipais, quando por lei deveria ter no mínimo 200. Então o senhor pretende fazer um concurso para a contratação? A gente vai convocar, na verdade, os guardas que já foram aprovados e que foram prometidos pela gestão atual de simplesmente serem convocados, prometeram, né, desrespeitaram esses trabalhadores, porque foram pessoas que saíram de outros municípios, de outros estados, né, na esperança, evidentemente, de serem efetivados, que estão até agora míngua, sem fazer com que eles possam serem convocados. Então, eu vou convocar quando me tornar prefeito, mas também capacitar. O senhor também, no seu plano de governo, fala sobre a possibilidade, né, de criar, junto ao governo do Estado, ou implementar uma delegacia da mulher e a primeira delegacia de crimes raciais e direitos de intolerância do Estado. Como é que está a sua relação com a governadora Raquel Lira, que já manifestou apoio à sua adversária? Então, em relação à delegacia da mulher, a gente quer ampliá-la, né, para que ela se torne, inclusive, 24 horas. Porque os índices de violência da mulher na cidade de Olinda aumentou drasticamente. Então, é algo preocupante. De 2021 a 2023, por exemplo, 77% dos índices de violências, né, em relação ao feminicídio dentro da cidade de Olinda está de maneira descontrolada. Então, a gente precisa de algo direcionado. A relação, né, com a governadora, principalmente para a implementação da Delegacia de Intolerância e Questões Raciais, ela vai se dar no diálogo institucional. Eu acredito, né, que o meu interesse, enquanto gestor, é de cuidar das pessoas e é isso o posicionamento que eu me apego, principalmente dela. Ela tem um interesse também de cuidar da população e é nesse diálogo que a gente vai, evidentemente, dentro de uma questão institucionalizada, dialogar. Ela está apoiando nesse processo eleitoral a outra candidata, né, e isso não é problema se eleito for. Por quê? Porque eu acho que através do diálogo, do respeito, entendendo que o povo de Olinda é um povo que precisa da participação do governo do Estado e da nossa cidade, pode se dar aí muito desencadeamento, principalmente entendendo que o presidente Lula do meu partido tem feito justamente o mesmo com ela, né? Olinda tem um outro problema, né, gente, que reflete não só a falta de segurança, e a gente tem acompanhado nas reportagens, envolvendo a orla, os moradores e turistas reclamam da desorganização, barracas sem padronização, não tem banheiros suficientes para a quantidade de famílias, principalmente das comunidades que usam a praia como área de lazer. Muitas vezes as crianças só têm aquele lugar para ir mesmo, barraqueiros que criam suas próprias regras de utilização do espaço. Em quanto tempo, caso fosse eleito, o senhor teria condições de organizar a orla, deixar um ambiente saudável? Veja só, eu pretendo conversar e dialogar através de algo chamado orçamento participativo para poder entender quais são as prioridades. Qual é a grande questão? Na cidade de Olinda não se há diálogo. A secretaria não dialoga com os trabalhadores e os trabalhadores, comerciantes, ambulantes, turistas, moradores, todo mundo tem que lidar com os problemas que competem à sua gestão municipal. Então, o problema fim acaba sendo
de quem não tem, inclusive, a responsabilidade de resolver. Mas no seu plano de governo, o senhor já fala sobre a requalificação da orla. Na prática, como seria essa requalificação? Então, a requalificação ela vai precisar, inclusive, de um diálogo para que a gente consiga estruturar esse projeto, né? É um objetivo que a gente tenha para fazer, mas não é algo que a gente diz em 6 meses, em 2 meses, em 4 meses. Mas em 4 anos o senhor conseguiria, caso fosse eleito? Não, isso é um objetivo principal da gente, entendendo, inclusive, que a gente não quer que o sítio histórico se torne apenas o único ponto de turismo para a cidade de Olinda, entendendo inclusive que a gente quer ampliar o emprego e renda na cidade de Olinda, porque a orla, ao invés de ampliar o comércio, as questões hoteleiras, tem diminuído drasticamente, entendendo que Olinda a gente está querendo exportá-la e torná-la atrativa, e a orla da cidade tem muito potencial, só não tem investimento. Então a gente vai fazer isso de maneira gradativa. De Olinda? É o máximo. Meu compromisso com a orla de Olinda é máximo. Por quê? Porque a orla da cidade de Olinda é um ponto que muita gente não conhece. Sabe qual é um absurdo, Meire? A pessoa ir no Alto da Sé, comer uma tapioca, olhar para os turistas e dizer não tem nada para poder fazer. O povo não sabe, não tem acesso. Sabe por quê? Porque a nossa cidade nem tecnológica é. Não há um aplicativo que consiga dizer, olha só, a gente tem da periferia à orla pontos importantes para você visitar. Isso é economia, isso traz recursos para a minha gestão, que vou precisar de arrecadação para poder implementar política pública. Mas para isso eu preciso fazer o quê? Investir em quem cuida da cidade. Os servidores não são cuidados na cidade. Você falou sobre segurança pública. Eu quero, inclusive, fazer com que os meus guardas municipais tenham capacitação. E como é que a gente faz capacitação? Para que esses guardas municipais não só saibam da técnica de segurança para poder salvaguardar a vida das pessoas, mas consiga dialogar com o mundo. Tem que saber inglês, tem que saber espanhol, porque a gente tem uma cidade que é internacional, atrativa. A gente não pode aguentar o mínimo e o básico de ser reduzido a nada, que é isso que a gente tem. Uma cidade violenta, completamente desorganizada, sem diálogo qualquer e sem planejamento. Esse planejamento, na reestruturação do governo, a gente vai fazer entendendo que as pessoas precisam ser ouvidas para que, através da escuta, eu, enquanto instrumento da cidade e representante, possa executar. O senhor vai precisar ouvir as pessoas também para implementar as suas políticas públicas, caso seja eleito na área de saúde? Porque na área de saúde o senhor fala muito em requalificar, em reformar e ampliar unidades de saúde, pronto-socorro, hospital. O senhor fez algum levantamento sobre aqueles locais que precisam de maior investimento, que estão carentes de insumo e que precisam de um reforço, por exemplo, na distribuição de medicamentos? Com toda certeza. Sabe qual é um grande absurdo dessa gestão atual? A gente tem uma dificuldade da saúde que às vezes acaba sendo nacionalizada, mas a gente tem repasses do recurso do SUS, por exemplo, para a atenção básica. Se a gente não tem o atendimento da atenção básica de maneira eficiente, porque eficiência não é algo que essa gestão entende, a gente não tem, inclusive, a continuidade do cuidado de média e alta complexidade. Por que eu estou falando isso? Existe recurso, o recurso chega, ele só não é efetivado. 50% do recurso que foi destinado para a atenção básica foi efetivado quando já poderia estar em 100%. Então, a atenção básica, para mim, é prioridade dentro da cidade, porque é um recurso que já existe. Eu não tiro do bolso. É um recurso federal. Só precisa de gente técnica qualificada para poder fazer com que o povo tenha acesso ao que lhe é de direito. Porque qual é a realidade? Você vai no posto médico e não tem nenhum dipirona. A gente está numa cidade violenta, Meire, e as pessoas estão saindo de 4 horas da manhã, 3 horas, 2 horas, para poder disputar ficha no posto de saúde. O senhor acredita que o número de unidades que existem hoje, o número é suficiente para atender a população? Ou, na sua gestão, caso seja eleito, o senhor pretende construir mais unidades? A gente pretende, mas veja, qual é a grande questão? A gente pretende fazer ampliação, mas a gente precisa, inclusive, resgatar a destruição que está. Entende? Como é que a gente fala de ampliação se o que tem não está dando condição? As unidades de saúde de família, elas são figurativas. Você vai lá e não tem nem o segurança, está sem ventilador, está sem funcionário, não tem ninguém para poder atender. Então, existe no papel. Se você passa lá, você vê. Agora, não existe de maneira efetiva. A gente quer ampliar, mas para ampliar, precisa existir. E a gente está numa cidade que nem existir, existe. Então, a gente vai precisar, inclusive, fazer com que esse investimento chegue na ponta para poder estruturar essas unidades para que haja o atendimento, mas fazendo com que esse investimento aconteça atrelado ao Ministério da Saúde, porque isso é algo que eu tenho dialogado com Nilza Trindade para a gente poder realmente fazer com que a cidade tenha a saúde como uma prioridade. Falando em investimentos, vamos falar um pouquinho sobre a educação, que o senhor também tem divulgado, que pretende ampliar, melhorar a rede de ensino municipal. Isso.
Em quanto tempo o senhor poderia se comprometer com a educação de Olinda para que os estudantes da rede municipal estivessem com as mesmas chances de disputar o mercado de trabalho que os alunos de uma escola particular? Olha só, em 4 anos eu pretendo, inclusive, dar bons resultados em relação a algo que eu sei da dificuldade que é, né? Eu sou aluno de escola pública durante todo o ano, me tornei advogado, tive minha vida transformada pela educação e sei o que é entrar numa universidade que só tinha eu de escola pública. E é algo completamente desproporcional. E é algo que precisa de investimento. Eu já tenho um diálogo, inclusive, com o Ministério da Educação para poder trazer o IFPE para cá. O presidente Lula liberou, né, o recurso, 20 milhões para poder vir para cá, e isso faz com que haja uma qualificação muito melhor no ensino, mas ao mesmo tempo a gente precisa fazer com que haja o cuidado na educação básica. Por quê? Porque a gente não tem creche na cidade. Se a gente não cuida de quem está, inclusive, no desenvolvimento, como é que a gente vai falar sobre a continuidade profissional e de qualificação de quem está agonizando, se a esperança da educação acabou justamente quando era criança? Então a gente vai precisar começar a ampliar as creches dentro da cidade, que nessa gestão de 28 mil crianças, só foram criadas 267 vagas, o que é um grande absurdo. Qual é a sua meta? Mas, ao mesmo tempo, a gente vai precisar, principalmente nesse primeiro período, construir, no mínimo, 500 vagas, inicialmente, para poder reestruturar. Mas qual é a grande questão? A gente vai precisar fazer investimentos, que é algo que eu já estou dialogando, e parcerias com o Sistema S, para que haja, inclusive, o SEBRAE, o SENAC, dentro da cidade de Olinda. Sabia que eles poderiam existir na cidade de Olinda e só não existe porque a gestão não teve a capacidade de fazer a articulação? Isso é algo que a gente vê, se frustra, mas que na minha gestão, com a minha vontade, isso vai acontecer. Candidato, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente vai falar sobre carnaval, outras propostas do Vinícius Castelo, candidato do PT que disputa a Prefeitura de Olinda. Até já. Estamos de volta com o Poder e Negócios, que recebe hoje o candidato Vinícius Castelo, do PT. Ele concorre à Prefeitura de Olinda neste segundo turno das eleições. A votação será no dia 27 deste mês. Agora, vamos falar sobre carnaval, candidato, que é uma grande vitrine de Olinda. Neste ano, de acordo com a Prefeitura, a cidade recebeu mais de 4 milhões de pessoas e movimentou 400 milhões de reais. Caso seja eleito, como será o carnaval na sua gestão? Democrático, participativo, que respeite principalmente quem faz a cultura da cidade existir. A gente está aqui já no mês de outubro e tem gente que trabalhou no carnaval esse ano que nem recebeu. Vejo o desrespeito que é uma gestão que não entende que a gente está falando da primeira capital da cultura do Brasil. Para isso a gente precisa de diálogo e compromisso. Por isso que eu, inclusive, informo que eu vou construir um calendário de pagamento, mas entendendo, inclusive, que a cidade de Olinda não só pode existir durante o período de carnaval. A gente precisa criar um ciclo cultural para que haja movimentação econômica, mas para que a gente faça com que, inclusive, outros festejos, como o próprio São João, que já foi uma realidade da cidade de Olinda, exista. Então, o carnaval é, sim, a nossa plataforma, mas precisa de maior publicidade, maior arrecadação, maior organização, e não a humilhação de ambulantes, a humilhação de moradores, o desrespeito, inclusive, à cultura popular, às agremiações, que é o que acontece hoje. Um festival do tamanho do que é o carnaval na cidade de Olinda, popular de rua, precisa de respeito e entendimento do seu potencial. E isso se faz escutando e potencializando quem faz a Olinda ser o que é. Bom, os turistas que chegam aqui querem visitar o patrimônio histórico, né, que a gente fala tanto e tem tanto orgulho, né, mundialmente. Caso seja eleito, qual é o seu compromisso com a revitalização, com a manutenção dos prédios públicos históricos em Olinda? Museus, mercados públicos que servem também como locações de arte. Olha só, eu nunca vi uma cidade patrimônio histórica sem museu. Não se conta a história da cidade de Olinda. Não se sabe a história da cidade de Olinda. Não se tem para onde ir, você sendo turista, numa cidade que é histórica. É rir do povo da cidade, é rir da história da nossa cidade. É fazer com que, inclusive, 49 milhões chegue para valorização, inclusive, do nosso patrimônio e preservação desses monumentos e não seja uma realidade porque se perde um recurso tão importante para a cidade de Olinda. Então, fazer com que esse recurso retorne para poder restaurar não só os museus, mas
o próprio patrimônio da cidade, que é histórico, é o meu objetivo. E a gente vai fazer isso, inclusive, cuidando do que já existe, mas que está completamente esquecido numa cidade tão importante. O senhor falou de um circuito de reativação de festivais. Na prática, como isso vai funcionar? Não só no sítio histórico, mas também em outros bairros da cidade, caso o senhor seja eleito. Prioridade orçamentária, né? A gente precisa, inclusive, fazer com que haja maior transparência nesses investimentos, mas principalmente parceria. Parceria com o Ministério da Cultura, parceria, inclusive, com outros atores políticos da cidade, que entendem que a gente não só precisa viver durante o período carnavalesco, mas que a gente tem outros ciclos que precisa contemplar. Por exemplo, a Noite dos Tambores Silenciosos. Cadê que exista, né? O Dia do Frevo. Dia do Frevo, os blocos precisam sair da cidade de Olinda para comemorar no Recife. Por quê? Porque não tem nada, não tem interesse, não tem orçamento, não tem política, não tem pagamento. Que cidade é essa que não cuida da cultura? Essa cidade, no meu governo, será superada para que o povo e a valorização cultural exista no seu protagonismo. Bom, a gente está no mês de outubro, a gente está falando do carnaval. O carnaval no ano que vem vai ser bem pertinho do período chuvoso e é outra preocupação da cidade. Qual é o plano de drenagem sustentável? Caso o senhor seja eleito, o que seria implantado? Então, a gente vai precisar fazer com que haja investimento justamente nas áreas da periferia, da Zona Oeste, mas, ao mesmo tempo, um recurso que consiga ser estratégico e direcionado, até para poder fazer com que os impactos das chuvas tenham solução e direcione as pessoas que são impactadas diante disso. A gente não tem, inclusive, as áreas de risco sendo publicizadas, a gente não tem para onde as pessoas vão ir, porque fica todo mundo entregue ao léu e não há nenhuma comunicação a respeito disso, e a gente não tem um trabalho anterior, ou seja, os rios, as canaletas, tudo não se é feito e o impacto que é gerado é absurdo e gritante. E quem sofre é o povo trabalhador. Candidato, o senhor tem um minuto para suas considerações finais. Eu olho para ali, né? Primeiro, eu quero agradecer a Meire, quero agradecer a todos e todas vocês e quero agradecer ao povo de Olinda, que me colocou no segundo turno com mais de 80 mil votos. A gente está nas eleições de nossas vidas, a gente está falando sobre um projeto de cidade que precisa ser superada. Lupécio Mirella representa a continuidade da destruição que é essa cidade que não tem resposta, não tem política de cuidado para as pessoas que vieram da mesma realidade que eu, da pobreza, e que sabe que a gente precisa ser muito maior e melhor do que o agora. Povo olindense, eu te chamo, te convido e proclamo que a gente muda essa cidade com compromisso, responsabilidade e com muito respeito. É por isso que eu estou aqui à tua disposição para trabalhar pela tua vida e pela tua cidade. Eu sou Vinícius Castelo, meu número é 13 e vem comigo porque chegou a hora da mudança. Candidato, a gente agradece demais a sua entrevista aqui ao Poder e Negócios. Obrigado, Meire. Bom domingo para o senhor, boa semana, viu? Bom domingo, boa semana, que Deus abençoe vocês. Amém. Bom, e o nosso compromisso é com você no próximo domingo às 10h30 da manhã. Até lá. Tchau, tchau.